Senhor Presidente, Sr. Dr. Paulo Núncio, quero agradecer a sua presença e, mais uma vez, penso que teria sido mais útil, com toda a franqueza, que pudesse estar connosco quando os deputados tiverem na sua mão o relatório da IGF e podermos retirar conclusões e daí confrontá-lo com algumas dessas conclusões, mas há quem tivesse desde já vontade de o ouvir, porque perante a ausência de factos recorre-se à insinuação para manter o assunto aceso e tentar esconder ao máximo aquilo que são as conclusões do relatório. E permita-me que vá fazendo aqui uma série de perguntas. A primeira é muito simples: se exerceu a atividade profissional antes de ser membro do Governo na área da fiscalidade e com empresas que trabalham com offshores. Sr. Deputado, eu tenho que lhe perguntar, em termos dessa pergunta, o que é que o Sr. Deputado quer saber? O que é que o Sr. Deputado pretende saber com essa pergunta? Porque eu não percebo muito bem o que é que isso tem a ver com o objeto da audição que estamos a fazer neste momento. Quer dizer, nós estamos a fazer uma audição sobre uma questão central, que é a questão de saber o que é que falhou na fiscalização das transferências para offshores. Que eu saiba, a audição não é sobre o meu passado profissional, não me parece que seja, e por isso é que eu lhe gostava de perguntar, reformulando a pergunta, o que é que o Sr. Deputado quer saber efetivamente sobre essa situação. Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito simples, há insinuações, e feitas até por colegas nossos, que deviam ter a responsabilidade de medir as palavras, que a sua decisão não foi uma decisão inócua, mas que foi uma decisão que foi consequência de uma atividade profissional. E eu, com a maior das franquezas, gostava que o senhor respondesse a esta questão. Esta insinuação que, infelizmente, há colegas que o fazem na rua e aqui dentro também. Sr. Deputado, vamos lá ver, vamos por partes. Eu expliquei na... Senhores deputados. Eu não sei se... Não sei se... O Sr. Deputado, não se importa fazer outra vez a pergunta? Eu coloco a questão nos termos em que coloquei, peço que isto esteja descontado, Sr. Dr. Paulo Núncio. Perante a ausência de factos, para que o Sr. Deputado Paulo, para que o Sr. Miguel Tiago fique feliz, há senhores deputados que, perante a ausência de factos, insinuam que a sua decisão não foi uma decisão isenta, mas que sim relacionada com a sua atividade profissional anterior à vinda para o Governo. E eu gostava, com a maior das franquezas e frontalidades, que o Sr. Dr. Paulo Núncio respondesse a esta insinuação que alguns deputados fazem. Sr. Deputado, essa insinuação é perfeitamente difamatória e caluniosa. Porquê, Sr. Deputado? E muito rapidamente. Eu, na intervenção inicial, na minha primeira presença nesta comissão, disse que a justificação, as dúvidas que eu tive para não publicar as estatísticas tinham a ver com o facto de eu achar que a publicação das estatísticas podia gerar um alerta nos potenciais infratores relativamente à informação que a administração fiscal tinha para os controlar. Quando um infrator sabe que está a ser controlado pela autoridade tributária, pode ser tentado a fazer as transferências ou a fazer os pagamentos de outra forma. E se os fizer de outra forma, provavelmente o controlo é mais difícil do que se for feito através de uma transferência bancária, porque a transferência bancária deixa rastro.
Aliás, deixe-me dizer-lhe, fazendo um paralelismo com uma situação que também ocorreu no tempo do governo PSD-CDS, a certa altura, só a título de exemplo para que isto fique absolutamente explicado, a certa altura foi adotada uma medida que obrigava os bancos a comunicar à autoridade tributária os pagamentos com cartão de crédito e cartão de débito que eram feitos em estabelecimentos comerciais. E, nesse caso, nem foi preciso estatísticas. O que aconteceu foi que, a partir do momento em que os bancos começaram a comunicar à autoridade tributária esses fluxos de pagamentos de cartão de crédito e cartão de débito, houve muitos estabelecimentos comerciais, e penso que isso é público, houve muitos estabelecimentos comerciais que deixaram de aceitar essa forma de pagamento para fugir ao controlo da autoridade tributária e começaram a receber esses pagamentos em dinheiro vivo. E, a partir do momento em que começaram a receber esses pagamentos em dinheiro vivo, fica muito mais difícil o controle por parte da autoridade tributária, porque os pagamentos em cartão deixam rastro, os pagamentos em dinheiro não deixam rastro. Também nesta situação, a minha dúvida foi, a partir do momento em que os potenciais infratores sabem que a administração fiscal tem esta informação, provavelmente podem ser tentados a fazer as transferências aos pagamentos de outra forma, e se outra forma não envolver a transferência bancária, a administração fiscal deixa de ter esta forma, o rastro da transferência bancária para controlar esta situação. Mas eu já assumi a responsabilidade política pela não publicação de estatísticas. Agora, coisa completamente diferente é a lista de paraísos fiscais que está sujeita à fiscalização da autoridade tributária, Sr. Deputado. E deixe-me que lhe diga, aí, de facto, se não tivesse havido uma alteração de política feita pelo governo PSD-CDS, aí sim tinha acontecido um apagão, mas um apagão gigantesco. Porque nessa altura, a lista portuguesa de paraísos fiscais tinha ficado com menos 17 paraísos fiscais, incluindo o Panamá. Ou seja, se de facto não tivesse havido uma alteração de política, o que acontecia era que o Panamá e mais 16 paraísos fiscais tinham deixado de estar na lista, o que significava que o fisco tinha deixado de ter capacidade de controlar essas transferências, porque de facto essas transferências tinham ficado fora do radar do fisco. E por isso não confundamos as coisas. Uma coisa é a lista, e foi o governo do PSD-CDS que, alterando a política, garantiu que os paraísos fiscais se mantinham na lista e por isso sujeitos à fiscalização do fisco. Outra coisa completamente diferente são a questão de estatísticas. Eu já expliquei a razão de ser e já assumi responsabilidade. Mas tem uma vida profissional intensa. E tinha uma vida profissional intensa antes de chegar ao governo. E por isso mesmo, ainda ontem, a doutora Maria Luísa Albuquerque confirmou que entregou uma lista de entidades para o qual pedia objeção de se pronunciar. Isto por um lado, e por outro, sabemos a intensa atividade legislativa de combate à fraude e à evasão fiscal e também nesta área foi desenvolvida durante o seu magistério. Sr. Deputado, eu disse-lhe aquilo que considero que é relevante, ou seja, eu não aceito esse tipo de insinuações. Eu exerci as minhas funções de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na defesa intransigente dos interesses nacionais e dos interesses do Estado. E toda a quantidade de reformas, de programas, de medidas que foram aprovadas em termos fiscais durante o governo PSD-CDS demonstram isso mesmo, nomeadamente no que diz respeito ao combate aos paraísos fiscais. Foram adotadas medidas muitíssimo importantes e que tiveram resultados muito significativos, em termos gerais e em termos específicos. Ainda há pouco tempo, no INE, saiu uma publicação em que o INE concluía que o nível de evasão fiscal em Portugal se reduziu para cerca de 7% do PIB.
Ora, isto só foi possível, e isto em 2014, isto só foi possível em virtude de um conjunto de reformas, de programas, de medidas que foram adotadas e que produziram os seus efeitos. E por isso, quero-lhe dizer com toda a franqueza que exerci com total dedicação e na defesa intransigente dos interesses nacional. A prova é que, de facto, foram adotadas muitas medidas e muitas delas de combate a offshores e à fraude fiscal em geral, e por isso eu não aceito esse tipo de insinuações. Se queremos discutir outras matérias mais abrangentes, nomeadamente saber se as pessoas que exercem uma atividade privada podem ou não exercer uma atividade governativa, bom, aí estamos a falar de uma questão completamente diferente. E esse é um debate muito mais abrangente do que aquele que estamos aqui a ter. O que eu lhe posso dizer, com toda a franqueza, é que entendo que as pessoas que têm a sua atividade privada podem exercer os cargos governativos exatamente como alguém que tem uma atividade pública. E seria, para mim, muito mau sinal se entendesse, pelo facto de uma pessoa ter trabalhado no setor privado, tivesse menos condições para exercer um cargo governativo do que uma pessoa que exerce funções na função pública. Com isto, eu não estou a minimizar minimamente as pessoas que trabalham na função pública. Eu, nos 4 anos e meio que tive em funções governativas, lidei com excepcionais profissionais que trabalham na função pública. O que acho é que não faz nenhum sentido que as pessoas que trabalharam, tiveram sua vida privada, não possam exercer com toda a independência o exercício das suas funções governativas. E foi isso que aconteceu comigo. No âmbito da sua atividade como Secretário de Estado, manteve na lista negra, vamos dizer assim, de offshores, determinados paraísos fiscais, que o governo anterior de Dr. José Sócrates, apoiado pelo PS, pretendia retirar. Engenheiro, ao domingo. E por isso eu faço a pergunta, quais as razões para que tivesse mantido, nomeadamente o Panamá, nessa lista negra? A questão é esta. De facto, o anterior governo do PS assinou 15 acordos de troca de informação com 15 paraísos fiscais. E assinou-os com a intenção de retirar esses paraísos fiscais da lista negra assim que os acordos entrassem em vigor. E assinou também 2 convenções, uma com o Panamá, outra com o Uruguai, com a mesma intenção. Entendamos, a assinatura destes acordos representou uma tendência internacional à época, por isso houve outros países a assinarem este tipo de acordos de troca de informação, e o que se visou foi alargar a rede de troca de informações com os offshores. No entanto, estes acordos, porque tinham os compromissos de retirar automaticamente os paraísos fiscais da lista assim que os acordos entrassem em vigor, na nossa opinião, mereciam uma cautela adicional para evitar uma situação em que os paraísos fiscais saiam da lista sem que houvesse uma garantia prévia da existência de troca efetiva de informações com a administração fiscal. E daí que o governo do PSD e do CDS adotou 2 medidas da maior importância. A primeira medida foi introduzir um mecanismo interno que impede que a decisão de retirada do paraíso fiscal seja uma decisão meramente política, porque passa a estar baseada em critérios técnico-legais. É o artigo 63D que eu juntei e que também os seus deputados têm à vossa disposição. E, em segundo lugar, aderiu a acordos multilaterais de troca de informações que, abrangendo todos os paraísos fiscais, permitia a troca de informações sem que houvesse a necessidade de os retirar automaticamente da lista. E dessa forma foi possível manter os 17 paraísos fiscais na lista.
Se a alteração não tivesse verificado, Portugal ficaria com menos 17 paraísos fiscais na sua lista, sem qualquer garantia de troca efetiva de informações. E se esses 17 paraísos fiscais tivessem saído da lista, havia duas consequências muitíssimo importantes. Não só a administração fiscal deixaria de poder aplicar as normas anti-abuso e as tributações agravadas contra essas jurisdições, como as transferências para essas jurisdições deixariam de ser fiscalizadas pelo fisco enquanto tal. O que significa, Sr. Deputado, que ao contrário do que insinuam e ao contrário do que procuram fazer crer, foi o governo do PSD e do CDS que garantiu que os 17 paraísos fiscais se mantivessem na lista e, em particular, garantiu que o Panamá estivesse na lista. E por isso é uma insinuação perfeitamente difamatória procurar dizer que, direta ou indiretamente, houve uma qualquer intenção do governo anterior de fazer o contrário. Não foi. Foi exatamente isto. Se os 17 paraísos fiscais tivessem saído da lista, Sr. Deputado, aí sim tínhamos um apagão seletivo. Aí sim tínhamos um problema sério. Porque, a partir de 2012, nomeadamente com o Panamá e, noutros casos, com outros acordos de troca de informação antes ou depois, o fisco tinha deixado de fiscalizar as transferências para paraísos fiscais. E, nesse caso, Sr. Deputado, pelas piores razões possíveis, nós não estaríamos aqui hoje a discutir o que aconteceu em termos de uma anomalia informática, porque essas transferências já tinham deixado de ser fiscalizadas pelo fisco. Mas este governo já retirou alguns paraísos, este novo governo socialista já retirou alguns países dessa lista negra. Bom, Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer... Muito bem. O que eu lhe posso dizer é o seguinte, Sr. Deputado. A partir de 2014, passou a haver um mecanismo que autolimita a capacidade dos governos de retirarem paraísos fiscais da lista negra. O artigo 63D que eu trouxe, para que isto não seja só declarações, seja também questões técnicas, análises rigorosas das leis e dos diplomas que foram aprovados e das suas consequências. O artigo 63D estabelece no número 2 os critérios que estão definidos na lei para a inclusão dos paraísos fiscais na lista negra. E o número 3 estabelece ao revés quais são os mecanismos e as diligências que têm que ser feitas para que os paraísos fiscais que estão na lista possam sair da lista. E por isso, o que está estabelecido no número 3 é que os paraísos fiscais que estão na lista devem dirigir um pedido ao Ministro das Finanças para que o Ministro das Finanças decida que eles sejam retirados da lista. Mas para isso, os paraísos fiscais, de acordo com a legislação que nós aprovamos, têm que provar, junto da Administração Fiscal Portuguesa, que efetivamente cumprem os requisitos. E um dos requisitos fundamentais é o da linha D, que estabelece a legislação ou a prática administrativa de troca efetiva de informações fiscais com a Administração Fiscal. E por isso, se o paraíso quiser sair, se o paraíso fiscal, se a justiça em causa quiser sair, terá que fazer um pedido ao Ministro das Finanças, terá que provar que troca efetivamente informações em termos teóricos e práticos com a Administração Fiscal Portuguesa e só depois dessa informação estar testada é que deverá ser tomada a decisão de sair. Porquê é que isto é muito importante? Porque com este dispositivo, com este mecanismo, Sr. Deputado, a decisão de saída da lista passa a ser uma decisão técnica e uma decisão verificável. Ou seja, o paraíso fiscal, no fundo, candidata-se a sair, faz uma autoavaliação, apresenta os seus atributos para poder sair e depois a Administração Fiscal, porque não é o Governo que tem condições para fazer essa análise, a Administração Fiscal deve, relativamente aos 4 critérios que estão previstos na lei, verificar se efetivamente esses 4 critérios estão ou não estão preenchidos.
E só depois dessa verificação é que, de facto, estão criadas as condições previstas na lei para que os países possam sair. Pergunta-me, já saíram 3 paraísos fiscais. Aliás, deixe-me dizer antes disso, antes de irmos aos 3 paraísos fiscais, foi essa a razão que levou a que o Panamá não tivesse saído da lista, Sr. Deputado. Porque a Administração Fiscal considerou que o Panamá não reunia as condições. Independentemente do acordo que tinha sido feito anteriormente, o Panamá não reunia as condições para sair da lista. E, por isso, não havendo condições para que o Panamá saísse da lista, houve um parecer negativo e esse parecer negativo impediu que o Panamá saísse da lista. Relativamente aos 3 que já saíram, a única coisa que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que eu não sei se existem ou não existem pareceres por parte da autoridade tributária a justificar a saída da lista. Eu essa parte não sei. Eu estou há 1 ano e meio fora do Governo e por isso não sei se existem ou não existem. Mas a minha interpretação da lei é que de facto tem que haver esse parecer, essa confirmação para que depois, de acordo com o 63D, os paraísos fiscais possam efetivamente sair da lista. Sr. Dr. Paulo Núncio, mas em paralelo a um trabalho legislativo e de meios para que a AT trabalhasse estas operações, tivemos a não publicação das estatísticas. E essa decisão já reconheceu que se fosse hoje não a tomava. E nós subscrevemos porque, efetivamente, pela regra de transparência, achamos que ela deve ser publicitada. A questão é esta. Se aquela estatística tivesse sido publicitada, a informação que a AT tinha na altura confirmava a informação da mesma ou ela seria infirmada automaticamente? Sr. Deputado, pode voltar a fazer a pergunta que eu não percebi exatamente qual é o alcance. Se tivesse sido publicitada, se a estatística tivesse sido publicada, aquela de 2012, 2013, que dá as tais quebras de série, se a AT tinha informação para automaticamente dizer que a estatística estava errada, ou pelo contrário, se confirmava a informação que estava a ser oficialmente publicada. Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é com base nas declarações da atual Diretora-Geral nesta Comissão. E a atual Diretora-Geral nesta Comissão disse 2 coisas da maior importância. Primeiro, disse que, e confirmou, que a utilização da informação relativamente à fiscalização das transferências para paraísos fiscais é totalmente independente da publicação ou não de estatísticas. Ela disse-o nesta Comissão. A utilização dessa informação para efeitos de inspeção é totalmente independente de se publicarem ou não publicarem estatísticas. E eu devo lhe dizer, Sr. Deputado, que eu ontem estava a assistir a parte da audição da ex-ministra, da deputada Maria Luísa Albuquerque, e apercebi-me que, finalmente, há deputados e deputados que apoiam o atual Governo que já fazem também essa distinção, ou seja, que uma coisa é a utilização de informação para efeitos de fiscalização, outra coisa completamente diferente é essa utilização para efeitos de publicação de estatísticas. São coisas completamente distintas. Mas a senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária também confirmou algo muito importante e confirmou que em abril de 2016, e esta declaração passou despercebida a muitos, em abril de 2016, quando as estatísticas foram publicadas, e as estatísticas de todos os anos, que demonstravam exatamente a quebra de série que o deputado Eurico Bardente Dias falava, quando as estatísticas foram publicadas em abril de 2016, a AT não tinha evidência de nenhum facto que provasse que aquelas estatísticas tinham dados errados. E eu, há pouco, perguntei, porque uma coisa é a AT reconhecer que não tem evidência, outra coisa é perguntar, e alguém teve? E alguém percebeu daquelas estatísticas que havia erro? Sr. Deputado, se tiver havido alguém que detectou esse erro, eu não o conheço.
pode ter acontecido, mas eu de facto não conheço. Por isso, nem a AT, nem ninguém, com base na publicação de estatísticas, detectou efetivamente o problema. E, Sr. Deputado, e um terceiro ponto, e se a insinuação que está a ser lançada é a não publicação de estatísticas serviu para encobrir qualquer coisa, Sr. Deputado, essa insinuação cai pela base, depois de eu lhe ter explicado que foi exatamente o governo do PSD e do CDS que manteve todos os paraísos fiscais na lista e com isso garantiu que todas as transferências para paraísos fiscais continuassem a ser fiscalizadas pelo fisco. Eu volto novamente a referir um ponto muitíssimo importante. A convenção com o Panamá entrou em vigor em julho de 2012. Se o acordo com o Panamá tivesse sido cumprido, o Panamá tinha deixado de ser um paraíso fiscal na lista portuguesa desde 2012. O que significava que as transferências para o Panamá, a partir de 2012, tinham deixado de ser fiscalizadas pelo fisco. Isto só não aconteceu porque houve uma alteração de política. E a alteração de política foi realizada pelo governo do PSD e do CDS. Isto é, na minha perspectiva, absolutamente claro que a intenção do anterior governo foi fiscalizar as transferências para offshores e não o contrário. Se tivesse sido o contrário, então, provavelmente, os 17 paraísos fiscais já teriam saído da lista, incluindo o Panamá, e nessa altura o fisco já não estava a fiscalizar coisa nenhuma. Mas mesmo aquelas que são publicadas, alguém pode garantir que não surjam posteriormente declarações substitutivas das mesmas? Sr. Deputado, penso que não. Ninguém pode garantir isso. Portanto, mesmo com as declarações, mesmo que tivesse havido publicidade e publicação das estatísticas, as declarações entraram em 2015, em outubro de 2015, declarações substitutivas, e já em 2016. O que significa que, mesmo com as estatísticas publicadas, aqueles dados eram os dados que seriam confirmados pela AT. Sr. Deputado, evidentemente que sim, por uma razão. É que a AT não detectou, antes de outubro de 2016, que havia uma falha informática no sistema. Isto de acordo com as declarações da atual Diretora-Geral. Por isso eu estou a fazer referência às declarações da atual Diretora-Geral, não querendo substituir às conclusões que venham a ser apuradas pela Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças irá elaborar essas conclusões. Agora, de acordo com as declarações da doutora Helena Borges, o que aconteceu foi que, efetivamente, a anomalia informática no sistema só foi detectada em outubro de 2016, um ano depois do governo PSD-CDS ter cessado funções, e já agora um ano depois do governo PS ter iniciado funções, e essa detecção deveu-se à alteração do sistema informático que ocorreu apenas em julho de 2016. Por isso, a chave da questão não são as estatísticas em abril de 2016, que não provocou reação a ninguém. A chave da questão foi a alteração do sistema informático, que foi absolutamente ocasional. Ou seja, a própria Diretora-Geral disse que a alteração do sistema informático não foi estratégico. Não foi porque a autoridade tributária suspeitasse que houvesse um problema no sistema informático na leitura das declarações. Não. Foi porque foi necessário fazer uma atualização do sistema informático. E por isso é que eu disse anteriormente, se a atualização desse sistema informático tivesse ocorrido em 2013, em 2014, em 2015, o problema tinha sido detectado na mesma. Assim como, se o sistema informático tivesse sido alterado apenas em 2017, 2018 e 2019, provavelmente o problema da fiscalização das transferências para paraísos fiscais continuava sem que ninguém notasse esse problema, até que fosse alterado o sistema informático. Por isso é que é perfeitamente abusivo dizer-se que a falha de fiscalização se deve a este ou àquele governo.
Porque uma questão a terem atenção as declarações da doutora Helena Borges. Se a questão efetivamente é uma questão de falha informática que não decorre de nenhuma decisão ou de nenhuma intervenção de um governo, essa falha é uma falha que, na minha perspectiva, é completamente abusiva atribuí-la a um governo. Tanto ao governo anterior como ao outro governo. É uma falha que não deveria ter acontecido, por isso é que é muito importante que a Inspeção-Geral de Finanças apure em profundidade de facto o que aconteceu, se foi acidental, se foi provocada, mas é uma falha que não decorre de uma decisão. Fazendo o paralelo, Sr. Deputado, só para terminar, uma coisa é uma decisão de tirar paraísos fiscais da lista. Isso é uma decisão. Outra coisa completamente diferente é uma anomalia informática que não decorre de nenhuma decisão ou de nenhuma intervenção política. E relativamente à qual a autoridade tributária não reportou ao Governo a existência da mesma. E por isso estamos a falar de realidades completamente distintas que convém serem distinguidas. Sr. Doutor, depois destes 4 anos à frente da Secretaria de Assuntos Fiscais e já ano e meio depois, mantém a confiança genérica nos colaboradores e na idoneidade dos colaboradores da AT? Sr. Deputado, eu há pouco disse e reafirmo. Eu há pouco referi e volto a fazê-lo, Sr. Deputado. Eu, nos 4 anos e meio que passei em funções governativas, tive a oportunidade de lidar e de acompanhar o trabalho realizado por muitos funcionários da Autoridade Tributária e quero dizer que conheci profissionais extraordinários, de uma enorme competência, de uma enorme dedicação e por isso quero lhe dizer que tenho uma enorme admiração pelos trabalhadores da Autoridade Tributária que muitas vezes, sem serem muito reconhecidos e muitas vezes sendo objeto de crítica pública, dado a dificuldade do seu trabalho, realizam de facto um trabalho muitíssimo importante para o país. E de facto o país deve muito ao trabalho dos funcionários da Autoridade Tributária, em geral, porque de facto realizam um trabalho muitíssimo importante para o país. Então eu, nesses termos, eu gostaria que comentasse as afirmações do Presidente do Sindicato que acha que há mão humana neste processo e que houve responsáveis ou colaboradores ou camaradas da AT que intervieram diretamente para que isso assim acontecesse. Sr. Deputado, eu acho que o Sr. Deputado está a fazer referência a declarações recentes. Não sei se foram a semana passada, é desta manhã. Sr. Deputado, eu não assisti objetivamente à audição do Sr. Paulo Ralha. Não assisti, não tive a oportunidade de assistir, não assisti. Mas quero lhe dizer, Sr. Deputado, que o Sr. Paulo Ralha já nos habituou a ser useiro e vezeiro em acusações e em insinuações sem fundamento. E muitas vezes a insinuações e acusações que envolvem, direta ou indiretamente, funcionários da Autoridade Tributária. E, de facto, ele, enquanto Presidente do Sindicato, na minha perspectiva, devia ter mais cuidado quando aborda esses temas, porque está a falar de funcionários da Autoridade Tributária que ele deveria proteger enquanto Presidente do Sindicato. Agora, Sr. Deputado, eu, tendo em conta o histórico do Sr. Paulo Ralha e tendo em conta o facto de eu não ter assistido às suas declarações, vai-me permitir, eu não vou fazer qualquer tipo de comentário. Eu vou fazer agora uma intervenção um pouco mais longa porque vou concluir algo daquilo que foi já aqui a sua prestação na minha perspectiva. Por um lado, nós temos o Dr. Paulo Núncio e o Governo PS-CDS herda um conjunto de acordos com paraísos fiscais
que visava, na prática, retirar determinados destinos da lista negra. Durante o seu consulado, não só eles não saem, como são reforçadas todas as medidas para que esse controle deixe de ser uma mera decisão política herdada do governo Sócrates, mas que passa a ter uma componente técnica e confirmada pela própria AT. Paralelamente, são tomadas medidas concretas de combate à fraude e evasão fiscal nesta área. Estes são os factos. Temos um problema, um facto também. Não publicidade de estatísticas. É algo que se disse que era um problema porque se lamenta que isso não tenha acontecido. Terceiro, todos os responsáveis da AT fizeram referência que não receberam nenhuma orientação política para diminuir o tratamento do fisco inspectivo de todas essas transferências. E a partir daqui, aquilo que se sabe, ou que estamos à espera para perceber, é o relatório da IGF para perceber o que é que aconteceu. Tudo o resto são insinuações. Insinuações sobre os colaboradores, sobre os dirigentes, sobre o Dr. Paulo Núncio. Cada um pode dormir com a sua consciência. Mas factos, neste momento, não têm nenhum para imputar. E era melhor que antes de retirarem qualquer pedra, que esperassem pelo relatório da IGF. E, portanto, eu termino pedindo só se confirma as declarações todas que já tinha prestado anteriormente e que hoje também aqui reproduziu. Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer sobre essa matéria é que, de facto, eu tinha feito declarações na minha primeira vinda a esta Comissão, dizendo que não tinha tido qualquer intervenção na fiscalização das transferências para paraísos fiscais e que nenhuma anomalia me tinha sido reportada quando das funções de Secretário de Estado. Acontece que, posteriormente, foram feitas um conjunto de declarações nesta Comissão da maior importância e que confirmam estas declarações. Desde logo, todos ouvimos os 3 diretores-gerais da Autoridade Tributária que passaram por esta Comissão a dizer que nunca houve qualquer tipo de interferência política na fiscalização das transferências para paraísos fiscais, primeiro ponto. Todos também ficámos a saber que a IGF, em julho de 2015, publicou um relatório que concluía que o sistema de fiscalização das transferências para paraísos fiscais era o adequado e que estava a produzir resultados positivos. E, em terceiro lugar, eu chamo particularmente a atenção das declarações da atual Diretora-Geral da Autoridade Tributária, a doutora Helena Borges, que passaram despercebidas a muitos e que confirmou, primeiro, que até novembro de 2015, o último mês em que o anterior Governo teve em funções, que a AT não tinha identificado nenhuma anomalia e por isso não tinha reportado nada ao Governo de então, mas disse mais, disse que a anomalia informática apenas foi detectada em outubro de 2016 em resultado da alteração do sistema informático em julho de 2016. E por isso, Sr. Deputado, o que eu posso concluir é que depois destas declarações fica claro que não só não houve interferência política, como a anomalia informática apenas foi detectada em outubro de 2016, um ano depois do anterior Governo ter cessado funções. Há uma coisa, Sr. Deputado, que eu lhe queria dizer, concluindo, que é a seguinte: nós todos temos que esperar pelas conclusões do relatório da IGF. Mas há uma coisa que eu vos posso garantir com toda a certeza. Não houve decisão nem intervenção da minha parte ou do Governo nesta situação. Isso posso-lhe garantir. Isso posso-lhe dar a certeza absoluta. Porque de facto não houve, é a verdade. E é muito importante
esperarmos pelos resultados da IGF, perceber se a anomalia foi acidental ou foi provocada, perceber porque é que aconteceu. Era importante que soubéssemos disso rapidamente, não por nós, mas precisamente para o funcionamento normal da autoridade tributária e da inspeção, para evitar que isto volte a acontecer. E é muito importante, por isso, sabermos cabalmente todas estas situações. E esta é a questão central, Sr. Deputado. Deixe-me só concluir com isto. Esta é a questão central. É saber porque é que terá ocorrido uma falha na fiscalização de parte das transferências para paraísos fiscais. Esta é a questão central. E esta questão tem que ser investigada até às últimas consequências, doa a quem doer. E quero dizer que eu sou o primeiro interessado em saber, de facto, o que é que aconteceu. Felizmente que em Portugal nós temos hoje uma regra de caducidade alargada, que permite à Administração Fiscal investigar e apurar todos os factos relacionados com transferências para paraísos fiscais num prazo alargado de 12 anos. E, por isso, as questões que tenham a ver com 2012 podem ser investigadas e apuradas até 2024, mas isso não significa que não tenha que ser feito uma investigação aprofundada a tudo aquilo que se passou para efetivamente se perceber como é que aconteceu ou terá ocorrido uma falha na fiscalização das transferências para paraísos fiscais, e essa investigação tem que ser feita até às últimas consequências, doa a quem doer. Só 10 segundos, Sr. Presidente, só para dizer, eu recordo, concluindo, que as declarações do modelo 38, que foram substitutivas das iniciais, entraram a partir de outubro de 2015, e, portanto, no fim já do anterior Governo e perante a atuação deste Governo. E era difícil o Sr. Secretário de Estado, na altura, tomar conhecimento delas. Não tem mais nada a comentar. Passaria então ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua.